bom dia para você, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. A gente tem passado momentos difíceis, né? Eu imagino que você deva estar assistindo esse vídeo ainda em quarentena. A gente, desde março, estamos vivendo esse período de quarentena e alguns... quando a gente lê notícias antigas, a gente vê, por exemplo, notícias dizendo que a quarentena se estendeu até o final de abril, ou que estão suspensas as aulas até final de maio, e agora nós estamos hoje, dia 20 de setembro de 2020, e ainda estamos nesse período de quarentena. Isso tem trazido alguns problemas, né? Por conta da falta de costume de estarmos trancados dentro de casa, né? Alguns casais se separando, infelizmente, e a gente percebe nisso que eles não conviviam, né, antes da quarentena, porque a convivência que fez com que se separassem. Algumas pessoas tendo episódios de depressão e alguns outros, mesmo que não deprimidos, mas tristes por conta de tudo que está acontecendo. Foram sonhos que foram desfeitos, planos que foram por água abaixo, pessoas que, por exemplo, estavam planejando férias, casamento, viagem e que tiveram que cancelar tudo isso. Pessoas que estavam tendo uma ascensão no emprego e por conta da pandemia acabaram ou sendo demitidos ou tendo uma redução drástica da receita mensal, e isso de alguma forma afeta as pessoas, né? E eu quero ler com vocês uma promessa do Senhor que encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 7 a 10. Você pode acompanhar comigo, Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 7 a 10. O texto diz assim: Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e de onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Esse texto, se você entende um pouquinho da cronologia da história de Israel, você vai perceber que ele está falando de quando o povo de Israel estava entrando na Terra Prometida. Isso depois de ter saído do Egito, passado 40 anos no deserto, e agora eles estavam ali na beirinha do Rio Jordão e iriam conquistar a Terra Prometida. E o Senhor fala das vantagens e das qualidades da Terra Prometida, falando sobre cevada, sobre trigo, sobre ferro ou cobre, falando sobre videira, oliveira, figueira, falando sobre abundância de recursos, falando que eles nunca não passariam fome, não passariam necessidade, mas teriam fartura. Só que essa promessa se cumpriu verdadeiramente. O povo de Israel entrou na Terra Prometida e conquistou a Terra Prometida e teve tudo isso de bênçãos vindas do Senhor. Mas anos depois, o povo de Israel começou a se afastar da presença de Deus. E eles começaram a adorar outros deuses. Chegou um ponto de Israel cultuar a Baal e agradecer a Baal pela fertilidade da terra. Deus tornou a terra fértil e mandava colheitas
boas colheitas, colheitas generosas, e eles iam lá e adoravam a Baal e agradeciam a Baal pelo que Deus estava fazendo. Esse detalhe do agradecimento a Baal pelas bênçãos divinas você encontra lá no livro de Oséias. Se tiver curiosidade depois de ler o livro de Oséias, vale a pena. Então, a gente percebe que a mão do Senhor pesou sobre eles novamente. O Senhor começou a mandar gafanhotos, começou a mandar inimigos, começou a mandar seca, fome, escassez. E agora a gente percebe um povo já na época antes do exílio, né, logo depois do reinado do rei Josias, que trouxe uma grande reforma religiosa, mas que não perdurou por conta dos seus descendentes não terem seguido os mesmos caminhos. A gente vê uma degradação moral, espiritual do povo de Israel e, como consequência, fome, peste, enfermidade, seca, inimigos. E o Senhor diz que faria isso se eles fossem desobedientes. Mas agora eu gostaria que você imaginasse um jovem em Israel. Vamos dar o nome dele de Josué. Não o Josué, servo de Moisés, que depois liderou o povo. Não, mas um outro Josué. Josué, filho de Josafá, que também não é o rei Josafá, porque esses nomes eram comuns lá em Israel. Neto de Jacó. A gente está falando uma linhagem toda aqui do rapaz, né? Mas imagine esse Josué. Ele era temente ao Senhor, ele obedecia os mandamentos do Senhor, ele adorava ao Senhor, era grato ao Senhor pelo mantimento, mas ele estava morando em Israel, uma nação que estava longe dos caminhos do Senhor. O que aconteceu? Ele acabou sofrendo as consequências do pecado da nação. Como que você imagina como que é o coração desse jovem, a alegria desse jovem, o relacionamento dele com Deus? Será que o relacionamento dele com Deus, a sua alegria, a sua disposição foram abaladas por esta situação de fome, de peste, de enfermidade, de inimigos, de falta de motivos de alegria? Será que foi? A gente vê um profeta que viveu nesta época. E esse profeta, ele profetizou, ele declarou, ele compôs e registrou um cântico muito bonito, muito, muito bonito. E que eu gosto muito. Essa semana, inclusive, eu recebi de uma irmã o link de uma música que é baseada nesse texto e que me inspirou bastante para decidir compartilhar essa mensagem com os irmãos este dia. Eu estou falando do profeta Abacuque. Eu quero ler com os irmãos Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. É um texto conhecido e que é um texto muito propício para o momento que nós estamos vivendo. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. Vamos ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Aqui a gente vê Abacuque falando que ainda que a figueira não floresça, e eu quero parar um pouquinho para falar sobre a figueira. Figueira é pé de figo, né? E que não é uma fruta que a gente consome com tanta frequência aqui no Brasil. Pelo menos aqui na região onde eu moro, a gente acha muito figo em lata
mas também não é aquele negócio que toda compra eu tenho que comprar uma lata de figo. Não, o figo não é tão comum e tão famoso aqui como ele era em Israel. Em Israel, irmãos, o figo ele era consumido tanto fresco, quanto ele era feito pasta de figo para durar mais, e ele era usado como fonte de alimento. Alguns textos mostram pessoas que estavam com muita fome e conseguiram achar figo. E também a pasta do figo muitas vezes era usada até como remédio. O rei Ezequias, estava doente, Isaías fez uma pasta de figo e passou na enfermidade dele para ele ser curado. Então o figo era bem presente na alimentação do povo de Israel. Depois ele fala da videira. O que é videira? Videira é o pé de uva, e que também não é uma fruta tão cultivada assim no meio de nós, A gente consome bastante uva, mas tudo que você compra lá no supermercado. As pessoas normalmente não têm pé de uva em casa, quando tem uma novidade, E a videira, só que ela era muito famosa em Israel, muito comum, muito desejada em Israel. Através da videira se produzia o suco de uva, o vinho, que sempre foi símbolo de alegria em Israel. As pessoas consumiam isso diariamente, na sua alimentação diária, mas ele era muito usado nas festas. As festas, sempre a bebida que era servida nas festas era o vinho. Ele sempre representou alegria, sempre representou motivo de regozijo, Você não vê na Bíblia falando assim, porque eu estava triste e bebi vinho. Não, o vinho ele sempre foi associado a episódios ou momentos de alegria, de festa, de gratidão, de regozijo. Depois a gente vê ele falando da oliveira, mais ainda uma planta que não é muito comum a gente ver por aí. Aliás, provavelmente se você encontrar uma oliveira, você nem vai descobrir que é oliveira, que é justamente pé de azeitona. Apesar da gente consumir bastante azeitona, quem é que não gosta de uma azeitona, Mas tome cuidado na hora de consumir azeitona. Tem gente que coloca azeitona com caroço no molho do cachorro quente. Imagina você comendo um cachorro quente, uma azeitona com caroço lá dentro. Então assim, tem que tomar cuidado para não machucar o dente quando você está comendo uma azeitona, quando você não imagina que ela esteja com caroço. Mas a azeitona é um alimento muito comum e mais ainda comum e utilizado, apesar de algumas pessoas, poucas, eu conheço uma pessoa que não gosta, mas a maioria das pessoas gostam, é do azeite, que é um óleo muito apreciado na culinária. Mas naquela época ele não era usado somente para temperar alimentos. O azeite ele era usado em muitas outras coisas. O azeite era usado nas lâmpadas, nas lamparinas, elas eram... o combustível que colocava era o azeite. No candelabro que ficava lá dentro do templo, primeiro no tabernáculo e depois no templo, ele era aceso com azeite. O óleo da unção, a base do óleo da unção era o azeite. E o azeite também ele era muito utilizado como remédio. As pessoas estavam enfermas, elas passavam azeite na enfermidade, friccionavam o azeite. Então o azeite ele além de representar a questão religiosa, porque ele estava sempre presente nos cultos, nos sacrifícios ali, ele também era usado como remédio. E além dessas três árvores, a figueira, videira e oliveira, o profeta Abacuque também fala
de cereais, mantimento do campo. Ele fala de curral, né, de a pecuária, que em Israel era muito utilizado a criação de ovelhas, que não haja também ovelhas no curral. Então ele está representando, através dessas falas, tudo aquilo que era a base da economia em Israel. A base da vida, do mantimento, da alegria, de remédio, de alimento, de sustento. Ele estava falando que, apesar que tudo isso possa não vir, e de fato aconteceu isso, por conta do pecado da nação, o profeta Abacuque, que era temente ao Senhor, que estava vivendo nessa situação, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E aí ele declara que o Senhor é a força dele. O Senhor faz os pés dele como os da corça. A corça era um animal que corria bastante. Ele não era apanhado por aqueles outros animais que queriam caçá-lo, justamente porque ele corria e ele saltava pelos montes, ao ponto do casco dele esquentar tanto dele correr que ele de vez em quando tinha que parar em águas para esfriar os pés. Por isso que alguns textos falam sobre isso na Bíblia. E o texto diz que o Senhor fará ele como os pés como da corça e fará andar sobre os lugares altos, porque a corça subia os lugares altos com muita facilidade, enquanto que os predadores não conseguiam. Então o profeta está dizendo que ele confia no Senhor, que o Senhor é a força dele, que o Senhor é o refúgio dele, que o Senhor fará com que ele ande em lugares altos sem ser atingido pelo inimigo. E agora eu quero que você reflita sobre a sua vida. Qual tem sido a condição para você alegrar-se? Você se alegra quando as promessas de bênção do Senhor se cumprem na sua vida? É bom se alegrar nesses momentos, mas somente nesses momentos? Ou você se alegra mesmo no momento de carência? Você se alegra mesmo no momento em que, na hora do almoço, você gostaria de comer um bife e só tem um ovo frito? Você se alegra mesmo nos momentos em que você precisa tomar um remédio porque sua enfermidade está frágil? A nossa alegria não pode depender das circunstâncias. Eu tenho dito isso bastante nesses últimos tempos. Não sei se é por conta da pandemia, né, que acaba gerando essa tristeza, mas eu creio que Deus quer falar algo conosco com relação a qual é o motivo da nossa alegria. Qual é o que tem sido o motivo da sua alegria? Porque se a sua alegria depende de fartura, ela é passageira, porque nem sempre você terá fartura. Se a sua alegria depende de estar num momento festivo, ela é passageira, porque a gente não vive o tempo todo em festa. Se a sua alegria depende da sua saúde, ela é passageira, porque a própria Bíblia fala que com o tempo a gente vai ficando frágil, doente. Um texto bonito lá de Eclesiastes que fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais você dirá: não tenho neles prazer. Mesmo nesses anos que você não tem prazer, na situação dos anos, a sua alegria precisa ser constante. Você precisa alegrar-se no Senhor. O Senhor deve ser a fonte da minha e da sua alegria. O Senhor deve ser a única fonte da minha e da sua alegria. E é nesse momento que a gente reflete verdadeiramente qual tem sido a fonte da nossa alegria. É justamente nesses momentos de carência, de escassez, que o próprio profeta Oséias fala quando diz assim, que o Senhor fala com Israel, né?
porque eu atrairei para o deserto e falarei ao seu coração. É no momento de deserto que a gente consegue ouvir a voz de Deus em nossos corações. É nesse momento de deserto, de escassez, de enfermidade, de falta de festa, que a gente consegue perceber, olhar para nós mesmos e perceber que talvez o caminho que estamos andando não é o correto, e conseguimos avaliar e arrepender e voltar a praticar as primeiras obras e voltar ao primeiro amor. Meu desejo, meu irmão e minha irmã, é que esse tempo de carestia, esse tempo de escassez, seja um instrumento de Deus na sua vida para você se aproximar cada vez mais dele. Mas eu te desafio a não deixar a sua alegria abalar por esses momentos. Mesmo que falte o alimento na sua despensa, mesmo que falte a saúde, mesmo que falte tudo que você depende para a sua subsistência e da sua família, eu te desafio a alegrar-se no Senhor. Eu te desafio a ter no Senhor o motivo da sua alegria, a ter no Senhor a fonte da sua alegria. Porque se isto for verdadeiro, a gente pode falar como aquele cântico do Ministério Trazendo a Arca, me alegrarei, não importam as circunstâncias. Esse é um tema difícil. Eu preciso confessar isso para os irmãos. Uma vez eu estava preparando uma mensagem justamente com base nesse cântico, né? Me alegrarei, não importa as circunstâncias. E no sábado, eu ia pregar no domingo, eu já tinha preparado a mensagem, e no sábado minha filha, a Nayara, que hoje tem mais de 20 anos de idade, esse ano ela faz 22, ela devia ter uns 3, 4 aninhos, ou até menos. E ela começou a passar mal, nós tivemos que levá-la no médico, e ela estava com uma enfermidade que precisou comprar um remédio, e eu não tinha nenhum centavo na carteira. O antibiótico naquela época, eu lembro até hoje o valor, foi R$50, só que era muito dinheiro naquela época. E no outro dia eu preguei a mensagem dizendo: te louvarei, não importam as circunstâncias. Irmãos, foi difícil. Preparar não foi difícil não, mas pregar foi difícil, porque quando eu preguei eu tinha acabado de viver uma situação muito complicada. Eu quero dizer que eu não estou prometendo que é fácil, mas eu estou prometendo que é possível. É possível você se alegrar no Senhor, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. É possível você manter uma comunhão íntima com o Senhor, mesmo diante de situações desfavoráveis. Mesmo que aquilo que você estava esperando, que você tinha fé que ia receber e de repente não vem, é possível você se alegrar no Senhor. Depende muito da sua disposição interna em não deixar que as circunstâncias te abalem. Depende da sua fé no Senhor e entender que a nossa vida, o próprio Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 6, é um texto muito bonito, eu te convido a ler. O próprio Jesus disse que a nossa vida é muito mais do que o alimento ou muito mais do que a roupa. Quando ele estava falando sobre ansiedade, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida é muito mais do que esta vida terrena que vivemos nesse momento.
A nossa vida é muito mais do que esta vida que estamos experimentando no meio da pandemia. E mesmo que tudo falhe, mesmo que nada dê certo, mesmo que as coisas no fim da história deem tudo errado, eu quero te dizer que você deve se alegrar no Senhor. Você deve se regozijar no Senhor. Você deve ter no Senhor o motivo da sua alegria e adorá-lo. Eu falei no início que o cântico alegrarei, não importa as coisas, adorarei, né? Que você adore ao Senhor, não importando as circunstâncias. Que você louve ao Senhor, não importa as circunstâncias. E que você se alegre no Senhor, não importam as circunstâncias. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Que você entenda que muitas vezes a gente sofre as consequências do pecado de outros. A gente às vezes está passando por uma situação difícil por causa do pecado da nação. Como o próprio Daniel, que foi levado para o exílio, sendo um jovem temente, mas por causa do pecado da nação. Mesmo que você esteja sofrendo as consequências de pecados de outros, não murmure, não reclame. Lembre-se que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor deve ser a base da nossa confiança. Somente o Senhor deve ser o motivo da nossa alegria. Que nós possamos verdadeiramente nos alegrarmos no Senhor. Que Deus nos abençoe. Meu desejo é que você tenha uma semana na presença dEle. E lembrando sempre que o motivo da sua alegria deve ser somente o Senhor. Amém.